gente que já estão aqui mais tempo, já tem residência permanente, né? Eu sempre falo que é importante, né, pensar em dar o passo adicional, né, eventualmente se tornar cidadão americano também, mantendo a cidadania brasileira, para poder participar nas eleições locais e fazer a voz do brasileiro aqui na região ser escutada. Os brasileiros, se eles estão participando da política, se eles estão votando e sendo eleitos, eles vão ser muito mais escutados pelas autoridades locais e os pleitos da comunidade vão ser melhor atendidos. Ok. E a última eleição, o senhor participou desse processo todo, eleição do Brasil. Os brasileiros que vivem aqui, que já são residentes, eles conseguiram votar? Como que foi esse processo? Tem que fazer uma transferência do título? Foi antes de eu chegar, né? Eu cheguei um pouco depois, mas foi a primeira eleição organizada, né, pelo consulado, na época era vice-consulado ainda, foi organizada no Valencia College, que é uma universidade local, no campus de Metro West, que é bem central, onde muitos brasileiros residem, né? Então foi num lugar acessível, com toda a segurança, estacionamento. Então isso permitiu que a comunidade brasileira fosse votar e de fato foi votar em peso, né? Nós vamos repetir a dose, né, ano que vem. Nossa intenção em 26 é também organizar eleições no mesmo local, para que o brasileiro já tenha essa memória em mente, né? Não, eu já sei onde votar, é lá no Valencia College, né? E vamos fazer o possível para facilitar esse processo. O brasileiro que ainda não transferiu seu título do Brasil, né, ou de alguma outra região dos Estados Unidos, ainda tem tempo. Então eu realmente acho importantíssimo que faça isso o quanto antes. Como eu falei, né, tudo é feito online, diretamente com a Justiça Eleitoral no Brasil. É um processo muito simples, muito rápido e vale a pena fazer. Então, para aquele brasileiro que já reside aqui, que votava em outro estado e que se mudou, ele faz isso 100% online. Exatamente. Tanto o brasileiro que ainda tem seu título lá no Brasil, quanto o brasileiro que já está aqui nos Estados Unidos, mas morava em Boston ou no Texas, precisa transferir o título para Orlando para poder votar aqui, né? E é um processo, como eu falei, bastante fácil, mas muito importante. Muito importante. E falando aí da criançada, dos filhos dos brasileiros que já nasceram aqui, o consulado tem algum programa com a língua portuguesa para manter essa criançada aí conectada também com os familiares e a cultura brasileira? Olha, é importantíssimo para o brasileiro né, que vem para cá e tem seus filhos aqui, ou com filhos pequenos do Brasil, manter a língua e a cultura brasileira, né? Por várias razões, né? Inclusive questões econômicas. Nessa região, né, o brasileiro está sempre vindo como turista, né? E o brasileiro gosta de falar português, né? Muitos não falam bem inglês. Então, os estabelecimentos, né, as lojas, os próprios parques temáticos contratam gente que fala português. Eles precisam de um contingente importante de brasileiros ou americanos que falem bem português. Então, o idioma português, né, é fundamental, não só por questões culturais, né, por ter uma língua de herança, mas porque tem também, né, uma importância econômica tangível, né? Então, o brasileiro que veio para cá, né, tem seus filhos pequenos, deve investir o máximo possível para manter o português. E tem várias iniciativas gratuitas da comunidade brasileira para ajudar o brasileiro a manter o português. Tem uma fundação chamada Vamos Falar Português, que já tem 3 sedes aqui na região de Orlando, atendendo brasileiros gratuitamente, todo fim de semana, né, crianças desde 5 anos até 12 anos, para que eles possam, né, preservar a língua portuguesa. Algumas escolinhas de brasileiros também na região atendem ao mercado, né, brasileiro, e as próprias escolas públicas aqui do condado de Orange, muitas delas têm português
como língua estrangeira, mas também português avançado. Então, o filho adolescente, né, ele pode estudar os clássicos da língua portuguesa, ele vai ler, né, os grandes livros brasileiros nas escolas, se ele assim desejar. Mas para isso também a comunidade precisa se organizar e demandar das autoridades locais, demandar do principal da escola, né, que você quer que a biblioteca tenha livros em português, que existam cursos de português como língua estrangeira e cursos avançados em português, né. A comunidade aqui ainda é relativamente nova, está se organizando, né, tá criando as suas redes, né, de contato, e é importante sempre ter em mente, né, a relevância do português, culturalmente, mas também economicamente. Com certeza. E falando economicamente, o empreendedorismo aqui é muito grande, né? Temos muitos brasileiros abrindo empresas aqui. E para o brasileiro que está planejando abrir o seu próprio negócio, como que o consulado pode apoiar para que ele entenda como que funcionam as coisas aqui, legislação e essa parte? Tem algum projeto, alguma coisa que possa auxiliar para quem está planejando abrir sua empresa ou expandir a sua empresa? Olha, tanto o brasileiro que está no Brasil e pensa, né, em vir para cá, abrir seu negócio, ou o brasileiro que já está aqui, né, está abrindo seu negócio, precisa ter em mente, né, que tanto para imigrante quanto para o local, mais de 90% dos novos negócios não vão para frente. Então é preciso ter perseverança, planejamento, né, e criatividade para poder, né, ter certeza que aquele investimento, que é um investimento às vezes de uma vida toda, né, vai ser bem sucedido. Nós trabalhamos aqui no consulado com uma rede de instituições americanas e brasileiras, locais e no próprio Brasil, para ajudar o empreendedor que já está aqui e o brasileiro que quer investir aqui, né, que ainda está no Brasil, mas pretende vir para cá. Na região tem uma série de organismos, tais como a Small Business Administration do governo federal, o federal americano, né? O Orlando Partnership do condado, né? Os condados têm também incubadoras de negócios, e nós facilitamos o contato desse empresário que tem interesse, né, em expandir o seu negócio com essas organizações aqui. E o empresário que está no Brasil, é importante, né, e que pensa em vir para cá, é importante que faça contato com órgãos no Brasil que também apoiam a internacionalização das empresas brasileiras. Então tem o SEBRAE nos estados, dependendo do nível de investimento, o próprio BNDES pode ajudar, a Apex Brasil tem programa de apoio. Então, assim, nós queremos, né, que o negócio do brasileiro seja bem sucedido. Mas é importante saber dos riscos e minimizar esses riscos. O consulado, né, está do lado do brasileiro para justamente conseguir que esse investimento seja exitoso e o negócio vá para frente. Como o senhor falou, o consulado é a casa do brasileiro nos Estados Unidos. Nós temos aqui o nosso embaixador, o senhor João Lucas Quental, esclarecendo muitas dúvidas e compartilhando muita informação importante para quem está nos assistindo. E eu gostaria de... Qual o recado que o senhor gostaria de deixar aí para a comunidade brasileira que está aqui, principalmente na região da Flórida? Bom, é um pouco o que eu já disse, né? O consulado é a casa do brasileiro, nós temos uma política de total abertura, a gente está enfrentando uma situação de sobrecarga de demanda aqui no consulado, mas não só nós aqui, mas toda a rede de consulados do Brasil nos Estados Unidos. Então eu peço um pouco de compreensão para o brasileiro aqui da nossa região. Nós estamos levando um pouco mais de tempo do que gostaríamos, né, para fazer os agendamentos, para fazer os atendimentos. É uma situação que eu espero que melhore ao longo do próximo ano, mas é uma situação real que acho que todos entendem, né, os motivos que levaram a gente a essa situação, mas né, sabendo que pode contar com a gente, com o Consulado do Brasil aqui. Muito obrigada e espero que
esteja contribuindo para você que está nos vendo aqui. Um grande abraço. Até mais. Muito obrigado.